Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Harmonize Sua Vida. Eu sou Dalto Barros e tenho imenso prazer de estar aqui com vocês. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre uma coisa muito importante e interessante, que se chama ressonância. O que é a ressonância? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, muito fácil. Às vezes você toca uma corda de um violão e aquela corda vibra. Mas se você deixar de fundo, você vê que existe um outro som, bem sutil. É uma outra corda que começa a vibrar. Por que isso acontece? Porque existe uma ressonância de uma corda que afeta a outra. Você não tocou essa outra corda, mas ela funciona através de uma ressonância. Isso que se chama os harmônicos, né, que a gente fala na música. Se você toca uma tecla do piano, a mesma coisa. Você toca a tecla, deixa aquele som, depois você percebe que de fundo daquele som começa a ouvir outros sons. Porque outra tecla está sendo, outra corda, né, do piano está funcionando também, em ressonância com aquela que você tocou. Isso é pelo fenômeno da ressonância que acontece. Se você vê aqueles cantores de ópera que dão aquelas notas, né, fortes, assim, você vê que estoura vidro. Não sei se vocês já viram que o copo estilhaça, trinca. Por quê? Porque a vibração sonora daquela voz, ela entrou em ressonância, afetou a estrutura do copo de vidro e ele estilhaçou. Ou seja, não teve nenhum contato físico, mas pela vibração, né, entrou em ressonância e rachou o copo. Vocês já ouviram falar daquela história da Bíblia, das muralhas de Jericó, que as pessoas marchavam, né, com certo passo certinho, batiam na mesma vibração durante vários tempos? Aquilo foi afetando as muralhas e aquilo caiu. As muralhas caíram e houve aí a invasão lá da cidade de Jericó. Por quê? Porque aquele passo daquela marcha aconteceu e entrou em ressonância com o material das muralhas, e aquilo caiu, colapsou. Isso é bem possível acontecer. Se por exemplo, começarem a milhares de pessoas marcharem numa ponte, numa mesma frequência, numa ressonância assim, a ponte pode cair, pode acontecer isso mesmo. Isso é possível acontecer. Inclusive foram feitos experimentos e que isso é verdade, e aconteceu. Então, a ressonância no mundo físico é você conseguir afetar fisicamente outra coisa, outro objeto, sem tocar nele necessariamente. Através de uma vibração, você consegue isso. Do mesmo modo, isso pode também funcionar na nossa mente. Se a nossa mente vibra numa certa frequência de coisas boas, vai afetar, mesmo à distância, alguém com coisas boas. Se você vibra na sua mente coisas que são ruins, isso vai afetar a outra pessoa com coisas ruins. Você já não chegou em um local onde chegou lá e falou assim para você: nossa, esse local está um ambiente pesado, né? Uma coisa pesada. Por quê? Porque as pessoas naquele local devem estar vibrando em pensamentos ruins, em coisas ruins, e você, quando entra, sua mente capta essas coisas. Então, o ambiente pesado. Ou você entra no local e lá está todo mundo vibrando uma coisa boa, pensamentos bons, você chega e fala: nossa, que legal, esse pessoal, esse local é muito legal, eu gosto de ficar aqui, me sinto bem. Né? Tem pessoas que você chega, você está perto dela e fala: nossa, essa pessoa, me sinto tão bem perto dela. Você às vezes nem conhece. Ou então você chega perto de uma pessoa, nem conhece e fala: nossa, essa pessoa está pesada, hein? Isso acontece pela vibração. Você entra em ressonância com isso. Tudo que nós pensamos, gente, num aspecto sutil, aquilo fica num aspecto sutil. Nós temos um mundo material, mas temos um mundo mais sutil. E a nossa vibração mental está nesse aspecto do mundo sutil. E isso afeta a nós.
inclusive no nosso próprio físico. Por isso mesmo é que nós devemos sempre ter pensamentos bons. Devemos ter coisas boas funcionando em nossa mente. Porque isso vai afetar, pensar coisas boas, não afeta somente a nós, afeta a outras pessoas. E até pessoas que estão longe e distantes de nós. Existem experimentos que uma pessoa começou a fazer um trabalho, um cientista começou a fazer um trabalho lá no Japão, e ao mesmo tempo um cientista no Brasil fazendo o mesmo trabalho, outro nos Estados Unidos, na Europa, fazendo o mesmo trabalho, sem que nenhum deles soubesse um do outro o que estavam fazendo, e era o mesmo trabalho. Por que acontece? Porque a ressonância de uma pessoa que começou afeta outra pessoa e começa a fazer a mesma coisa, outra mesma coisa, outra mesma coisa. O mundo hoje está caótico. Por quê? Porque a vibração dos pensamentos das pessoas é uma vibração de medo, uma vibração ruim, é uma vibração de muito medo, de muito egoísmo, de coisas que são ruins. Né? Medo de vários aspectos, um medo de um monte de coisa. Medo que incultem em nós, medo de nós não termos as coisas, medo de um monte de coisas e a gente entra nessa vibração de medo. Por quê? Porque existem muito mais pessoas vibrando no medo do que pessoas vibrando no amor. Se nós começarmos a mudar e começarmos a vibrar e pensar em coisas amorosas, pensarmos no amor, na paz, na compaixão, isso, além de fazer bem para nós, vai afetar alguém, próximo ou longe. Isso vai acontecer. E quanto mais pessoas começarem a pensar em coisas boas, amorosas, isso vai afetar cada vez mais pessoas. Isso é uma corrente que vai sobrepujar o medo. Apesar de ter milhões ou bilhões de pessoas vibrando ruim, nesse mundo caótico, vivendo coisas ruins, vibrando no medo, uma pequena massa crítica, menor que esses milhões, começarem a vibrar e pensar no amor, na paz, na harmonia, isso vai sobrepujar esses milhões de pessoas pensando no medo, porque o amor é muito mais forte que o medo. É muito mais forte. E isso tem que acontecer por uma decisão individual nossa. Nós podemos fazer a diferença. Uma só pessoa que faça isso vai afetar muitas outras sem menos ela perceber. E isso vai crescendo e crescendo e crescendo. Portanto, é muito importante a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade do que nós pensamos, do que nós desejamos. Precisamos estar atentos e vigilantes quanto aos nossos pensamentos. Temos que sempre estar pensando em coisas boas. Senão, a gente vai captar o que tem de mais no mundo. A nossa mente capta. E o que tem mais no mundo hoje, no mundo caótico, é o medo, é o egoísmo. São coisas ruins. Então, não vamos entrar nessa. Não entre nessa. Vai e seja um guerreiro do amor. Um guerreiro do amor usa o amor. A arma é o amor. Isso que a gente tem que ter em mente. Vibra amor, vibra paz, vibra compaixão. Para todas as pessoas e todos os seres. Isso vai afetar, sim, a qualidade dos pensamentos das outras pessoas também. E elas podem começar a mudar o seu padrão de pensamento. A ressonância, ela é maravilhosa. Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Uma pessoa começa a fazer outra coisa, outra começa a fazer outra coisa. E começou um estudo muito interessante com os animais, que é a experiência do 100º macaco. Essa experiência foi feita da seguinte maneira. Um experimento científico de cientistas que estavam estudando uma certa espécie de macacos que viviam em ilhas do arquipélago do Japão. E esses macacos eram estudados pelos cientistas e eles alimentavam esses macacos com batata doce. Os macacos viviam nas praias
lá dessas ilhas. E os cientistas davam batatas doces e jogavam lá na areia da praia. E os macacos iam lá na areia da praia e iam comer as batatas doces. Eles começaram a comer a batata doce, mas tinha areia, né? Então eles viam que aquilo não era muito saboroso. Até que um macaco, um só, pegou aquela batata doce, foi no riacho e lavou a batata, e tirou a areia e começou a comer a batata doce, sem areia, e viu que aquilo era bom. Outros macacos, vendo a atitude daquele macaco, começaram a fazer a mesma coisa. Começaram a lavar as batatas antes de comer. Isso foi sendo feito, um, outro, começaram a ver vários macacos fazendo a mesma coisa. Até que, quando atingiu o 100º macaco fazendo essa mesma coisa, lavando as batatas antes de comer, foi notada uma coisa muito interessante. Em outra ilha próxima, distante, né? Quer dizer, próxima, mas separada pelo mar, havia também o mesmo grupo de macacos. E esses cientistas relataram que naquela outra ilha, os grupos de macacos começaram a lavar as batatas doces antes de comer. E nenhum macaco tinha relação com outra, de uma ilha com uma outra, né? Distante, quer dizer, eram próximos, mas não tinha comunicação. O que aconteceu? A vibração de um pensamento de um macaco, simplesmente passando para outro, né? Não vendo, que os macacos não viram o que eles fizeram. Daquele grupo de macacos que fala, vamos lavar as batatas doces de comer. A vibração desses macacos passou para os macacos da outra ilha. Aí os macacos começaram a lavar as batatas doces antes de comer. E não só isso. Depois, macacos de uma outra ilha, separada também, começaram a fazer a mesma coisa. Foi afetada o arquipélago inteiro, onde havia esses macacos. Todos eles estavam fazendo a mesma coisa. E não havia comunicação de uma ilha com a outra. Foi só a frequência da mente de um macaco fazendo isso. Isso é o fenômeno da ressonância, né? Se vocês quiserem pesquisar, pesquisam aí o 100º macaco, vocês vão encontrar como é que foi feita essa experiência. Mas eu relatei em poucas palavras como é que é. Vocês imaginam que se isso aconteceu com o macaco, o que o ser humano não pode fazer? Né? Se quiser. Como nós, como seres humanos, podemos afetar a outros seres humanos numa corrente do bem? Numa ressonância de amor? É muito legal, gente. Não se iluda. Você pode fazer a diferença. Comece a partir de hoje a pensar em coisas boas, executar ações pensando no bem, vibrações de amor, de paz, de compaixão, de harmonia para com todos. Faça isso e você vai estar fazendo a mudança no mundo. A mudança para o amor universal. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que você nos ajude a nós continuarmos fazendo esse conteúdo, se inscrevendo no nosso canal, dando aí seu joinha, compartilhando esse vídeo com outras pessoas e fazendo também aí a ativação do seu sininho para receber as notificações. E que espero que isso te ajude bastante e que você possa harmonizar sua vida e ser muito feliz. Muito obrigado.